Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e este é um episódio especial sobre gestão de resíduos e o lixo na cidade. Foi gravado em duas partes. Nessa segunda parte, trazemos Luiz Fernandes. Nascido no Rio de Janeiro, Luiz é diretor da Copama, Cooperativa Popular Amigos do Meio Ambiente, um coletivo de trabalhadores de materiais recicláveis que se autobeneficia com trabalho e geração de renda, promovendo o reaproveitamento de produtos, economizando recursos naturais e beneficiando a sociedade. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado. Terão a oportunidade de fazer perguntas ao final da nossa conversa. Para apoiar o Caos Planejado, acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pela Place, plataforma que usa a expertise de arquitetura, Big Data e inteligência artificial para gerar estudos de viabilidade financeira e urbanística em tempo real. Um processo que antes demorava dias, dentro do Place, pode ser personalizado e feito em um clique. Entre em ospa.com.br/place e gera o teu também. Este episódio também é oferecido pela Urbit, a melhor, mais completa e essencial plataforma para empresas e profissionais do mercado imobiliário, como empreendedores, arquitetos, fundos de investimentos, fintechs, proptechs e franquias. A Urbit disponibiliza dezenas de informações urbanas de centenas de cidades do Brasil, zoneamento, infraestrutura, segurança, transportes. Todas as informações necessárias para decisões de investimentos imobiliários e políticas públicas já referenciadas e prontas para utilização em diferentes modelos de análises urbanas. Urbit, de ar a zoneamento. www.urbit.com.br. Luiz, eu queria entender um pouco melhor, né, qual o papel das cooperativas na gestão de resíduos sólidos das cidades. Tudo bem, eu que agradeço, tá, essa oportunidade, o convite de vocês e falar um pouco da experiência, falar da importância das cooperativas, né, sobre a gestão de resíduos na cidade. E as cooperativas, me perdoa fazer uma correção a você, né, porque a gente é uma briga constante que nós temos quando as pessoas falam do lixo, né. Eu sei que é o normal, mas pra gente, a gente fala sempre de material reciclado. Parece que é meio pega, está falando isso, mas não é pra gente, não. Que a gente sempre fala, o lixo é o que é rejeita, descarte mesmo, que ninguém quer mais. E no nosso caso, a gente ainda quer. Não só as cooperativas querem, como a sociedade toda quer, né? Porque é uma forma de redução do consumismo e é uma alternativa para uma ajuda, dizer assim, para o meio ambiente, né? Estamos voltando. A gente fala o seguinte, porque o trabalho das cooperativas é a geração de trabalho e renda com reaproveitamento do que é descartado, né? Do que a população, as empresas, as indústrias, todo mundo descarta, né? De alguma forma, e é para voltando para a cadeia da reciclagem. Então, o nosso trabalho, nosso objetivo é a geração de trabalho e renda através do reaproveitamento, né? E dessa reinserção desses resíduos na cadeia da reciclagem. Sobre a Copama, né? Que a Copama hoje tem 71 cooperados, então são 71 famílias que a gente está conseguindo manter de uma forma digna, né, a sobrevivência deles, o sustento de suas famílias. Então, a Copama, se você pode nos contar um pouco o que é a Copama, aonde ela atua no Rio de Janeiro, né, e também falar um pouco sobre essas famílias, né, onde elas moram, né, e como é esse sustento através da reciclagem. Certo. A Copama, ela está no bairro de Maria da Graça, aqui no Rio de Janeiro. Nós ficamos dentro de um espaço que era uma fábrica. Essa fábrica, ela fabricava, né, equipamentos elétricos, né, desde para-raios, transformadores e outros instrumentos. E a Copama hoje está atuando ali, já tem 14 para 15 anos. Né, a gente paga um aluguel simbólico, nós temos 3 espaços e ele na verdade, é um condomínio são 2 cooperativas atuando lá e mais algumas empresas, tá? Então, como disse, somos 71 cooperados, aumentando em setembro para mais 10, 81, através de outro projeto que nós estaremos inseridos. Então, essas famílias, a maioria, vou dizer que todos são, né, de pessoas de vulnerabilidade, porque todos são, na verdade, de comunidades. Muitos vieram do extinto lixão de Gramacho e outros são dali daquela área mesmo. Tem ali a comunidade, a favela do Jacarezinho. Então, o pessoal que trabalha conosco são geralmente o Duque de Caxias e do Jacarezinho, na maioria, tá? Temos também em outros bairros, mas a maioria você pode dizer que são isso. A cooperativa, ela trabalha diversos projetos, além da coleta, a recepção, a triagem e a destinação desses resíduos, né, a destinação correta. Nós também atuamos em alguns projetos externos, que são as ecobarreiras, são as contenções para reter o resíduo sólido flutuante, né, evitando que vá para a Baía de Guanabara. E nós temos também alguns ecopontos, trabalhamos em alguns shoppings, certo? Trabalhamos com todos, prestamos esse serviço, atuando com todos esses resíduos, são os papéis, papelões, vidros, metais, ferrosos, não ferrosos, né, o eletroeletrônico, isodor,
óleo de cozinha, plásticos. Então, esse é o nosso objetivo, é trabalhar com esses resíduos, que aí a gente gera trabalho e automaticamente está colaborando com menos poluição no meio ambiente, né? Sempre fala que é um trabalho não só de sustento nosso, mas que é de suma importância para toda a sociedade. E a gente está fazendo um trabalho, eu digo, né, só voltando, não é só para o nosso sustento, é da grande importância para o mundo todo. Não, perfeito. E Luiz, como que a Copama se formou, digamos assim, né, 14, 15 anos atrás? Como era a realidade então, né? Você acompanhou esse processo de formação, né? O que você fazia antes, né? Como é que foi essa história? Então, a Copama, não só a Copama, como muitas cooperativas, ela acaba sendo uma alternativa para muita gente que está desempregada, até pessoas que têm uma profissão, né, e formados mesmo, um terceiro grau pronto e, na verdade, não consegue se enquadrar ou se encaixar no mercado de trabalho e acaba buscando nas cooperativas seu sustento, né? Eu mesmo estou com a Copama vai fazer 18 anos, foi uma época que eu estava desempregado e eu fui convidado a fazer parte de um grupo começando, porque era dentro da comunidade do Jacaré, havia um espaço, né, ocioso, e havia um dono, um empresário, gostaria de ceder esse espaço para que fosse feito alguma coisa de bom para esse pessoal. E daí pensou-se na formação da cooperativa e logo fui convidado para fazer parte desse grupo e nós procuramos a incubadora tecnológica de cooperativas rurais da COP, da UFRJ, que nos deu eu digo para todo mundo, que foi onde eu aprendi muito, né? Aprendi o que era uma cooperativa, como é que é trabalhar. Já sabia que eu era um ambientalista, porque eu era contra descartar de qualquer maneira, jogar o seu papel no chão, isso eu já fazia esse trabalho de levar para casa e jogar de forma correta, mas não tão correta, né? Porque havia uma separação, mas há muita coisa às vezes ficava do lado de fora, assim, eu não sabia onde tinha uma cooperativa. Então foi ali que a gente aprendeu o que é uma cooperativa, eu vim aprendendo ao longo dos tempos, que na verdade a gente precisava aproveitar. Na verdade não existe lixo, que até o que é lixo, que é rejeito, ele pode ser transformado em adubo, em energia, né? Que até o que vai lá para o aterro sanitário é transformado em energia. Então a gente sabe que tudo tem uma finalidade e a gente sempre pede para que as pessoas tenham consciência de não descartar de qualquer maneira o seu resíduo, tá? Então assim que nós começamos, era um grupo do qual eu fiz parte, também eu era leigo na questão cooperativista, né? E fomos aprendendo. Hoje eu não falei também com você que além do isopor que a gente trabalha, eletrônica, nós também estamos começando a trabalhar com a madeira, criando uma pequena marcenaria, onde temos 2 marceneiros para uma aula, né? Estarão dando uma aula, estarão, na verdade, capacitando, inclusive, nossos cooperados, outras pessoas que queiram, e a gente, dentro da Copama, estaremos restaurando móveis, né? E criando também móveis, até com uma gripe nossa, para botar no mercado, que é mais uma forma mais uma vez que eu falo, né? De sustento, e ao mesmo tempo, a gente está colaborando com a preservação, né? Então, é uma sustentabilidade. Esse é o grande objetivo da cooperativa, sustentabilidade. E hoje a gente está buscando isso, a Copama está querendo fazer e levar para as cooperativas, de alguma forma, todas essas opções que a gente tem, né? Com tudo que pode ser reciclado. E tirar da rua, como a gente fala assim, né? Eu vou falar um pouquinho. A cooperativa, o objetivo dela, como diz, é gerar trabalho para essas pessoas, e a cooperativa ela tem um gancho também muito legal, que é justamente aproveitar as pessoas que estão desempregadas ou que estão fora do mercado de trabalho, sem opção, e ao mesmo tempo resgatar, né? O resgate de muita gente que sai até do sistema penitenciário e que não consegue encontrar uma outra forma, às vezes, quando sai de lá. O emprego já está difícil para quem não deve nada, mesmo que eles tenham pago, já não estão devendo nada, né? Mas ainda é um preconceito muito grande. As cooperativas abraçam as pessoas. A gente tem experiências muito legais de pessoas que saíram do sistema e que se despiram completamente, né, do que viveram, do que participaram, e eu também experiências também de recuperação também de outros usuários, né, de drogas, e infelizmente estavam numa pior. Tem história assim bastante legal que você conta que a pessoa era terrível e de uma hora para outra, sabe? Ela, uns aos poucos, outros de uma hora para outra, ela se transformou mesmo. E a gente fala, a questão da cooperativa também, ela pende para o lado até da segurança, né? Porque quanto menos pessoas na rua, dizer assim, quantas pessoas a gente emprega, a gente pode considerar que tem menos violência, né? Porque se você consegue trazer para dentro da sua realidade, daquela pessoa que vivia numa outra realidade, então, cara, você está contribuindo, colaborando também com isso, né? Isso é um que a gente fica bastante feliz, tá? E deixar claro também, assim, a questão as cooperativas hoje
de uma forma frágil, mas a Copama, digo pela Copama, a gente não pode ficar resmungando, né, reclamando de nada. Não. Estão todos trabalhando de uma forma digna, tem uma remuneração digna e não só levam só o seu pão de cada dia para casa, não, mas eles podem construir uma vida melhor, dar uma sorte melhor para os filhos diante da nossa organização. Não, excelente, muito inspiradora a história, Luiz, parabéns pelo trabalho. E eu fiquei com uma dúvida, hoje vocês encontram uma demanda muito grande de pessoas buscando a cooperativa por estarem desempregadas, vocês têm condições de, digamos assim, abraçar todo mundo que procura vocês, e alguma coisa mudou durante a pandemia, né? Assim, vocês viram mais pessoas buscando essa alternativa? A pandemia ela foi terrível para o mundo todo, a gente ficou bastante assustado no início, então eu fiquei muito assustado, mas bastante preocupado, porque como é que seria, né? A gente preferiu parar com todas as atividades, nós ficamos parados, na verdade, 7 meses, o que deu um acalanto, na verdade, foi que esse auxílio emergencial foi muito pouco, a gente sabe que era um absurdo, mas as mulheres, principalmente as mulheres, elas têm, né, uma outra ajuda de custo, que é a Bolsa Família. Então, somando a Bolsa Família com o auxílio emergencial, que elas tinham com valor maior do que o dos homens, que era R$1.200, então deu para a gente eu fiquei mais tranquilo em relação às mulheres. Um projeto externo não parou, porque não havia aglomeração, todos moravam próximo à residência, próximo ao serviço, né? E eles ficavam 1 ou 2 no máximo. Então também não houve problema deles se manterem. Mas a grande preocupação justamente era com os homens, né, os rapazes, e o auxílio era muito pouco, e todos chefes de família. Mas a gente conseguiu levar, porque nós mantivemos lá na cooperativa uma atividade, vamos supor, com 5 pessoas. Algumas empresas não pararam de mandar o seu resíduo. Como eu disse, paramos a atividade, recebeu a coleta seletiva da cidade, que a gente achava que era muito perigoso, porque eram manuseados, né, pela população, e aí já não sabia de onde estava vindo o vírus. O material que chegava era de empresa, era um material bem mais limpo, não precisava estar fazendo triagem alguma. Eu vou falar para você, tipo assim, caixas de papelão, e essas caixas já haviam praticamente só amarradas, então só coordenávamos de alguma forma deixar ele no campo, tá? Então isso também ajudou a manter que nós conseguíamos mandar um valor assim, de 100, 150 reais por semana para poder somar com o que eles recebiam, e também as campanhas que foram feitas, né, de cestas básicas, de material de limpeza e higiene. Então foi legal, a sociedade se mobilizou de alguma forma, né, alguns parceiros, para que a gente não ficasse totalmente amíngua, né? Então a Copama se segurou. Foi um período também que nós fizemos lá, eu peguei Covid, né, mas eu fiquei em casa durante 20 dias, mas foram sintomas bem leves, então eu conseguia trabalhar de casa. Graças a Deus foram sintomas leves, e eu conseguia trabalhar de casa. Daí, aí foi um momento também de reflexão para todo mundo, né, e de reorganização ou organização dentro da cooperativa, tanto estrutural quanto na parte administrativa mesmo, né? Então, quando nós voltamos às atividades, a gente voltou de uma outra, não é dizer cabeça, não, outra estrutura, e é que a qual a gente conseguiu manter, que eu estou falando, eu não havia nem percebido isso há 2 anos já, e que a gente, de lá para cá, a gente conseguiu manter com que os cooperados tivessem uma qualidade, né, do local de trabalho melhor e uma remuneração muito melhor do que nós recebemos, tá? Como eu falei, uma reestruturação também de pessoal, né, de cargos. Então foi o que aconteceu, né? Então eu digo para você que eu espero, a gente está vivendo uma crise, nós tivemos durante a pandemia, então houve uma escassez, né, de matéria-prima nas empresas. Então, na verdade, o material, a oferta era muito pequena, então os preços subiram, e agora está voltando ao normal, a oferta está muito grande, né? Então tem empresa que não está nem recebendo, comprando, então os preços estão caindo demais. Isso está assustando um pouco, porque teve uma época, isso foi 2008, e nem o jornal, que era um maior material reciclável, e hoje tudo bem, está bem menos material, mas só que na época não tinha até havia o acesso à internet, mas não se usava tanto, e tanto o jornal ainda era bastante, mas não queriam nem de graça os compradores. Então esse a gente fica preocupado se vai ter de novo isso acontecer, de o preço ir lá embaixo.
contratos. Mas o que a gente faz? A gente tem buscado alternativas, que são contratos com empresas que nos contratam para fornecer a nossa mão de obra para fazer a recepção, né, a triagem dentro de suas empresas, e buscando outros projetos, outros parceiros, do qual a gente passe a ganhar na quantidade. Tá? Eu acho que é isso que nós precisamos, e eu digo para você que as outras cooperativas precisam fazer, é se profissionalizar de alguma forma, para que você acredite no potencial das cooperativas. Infelizmente, eu tenho que fazer uma meia-culpa, né? Porque nas cooperativas de catadura, eu até explicar rapidinho para você, porque existe uma cobrança muito grande, concordo, e ao mesmo tempo existe também uma fragilidade, porque a grande maioria das pessoas que trabalham em cooperativas são pessoas que são pouco esclarecidas, tá? E a cooperativa, ela tem um CNPJ, então ela tem as obrigações, como qualquer outra empresa. A gente não é isento de nada. Então, na verdade, para você gerenciar isso, às vezes é complicado, porque a pessoa, ela sempre viveu muito nesse trabalho de pegar o material, separar e vender, né? Vende por aquilo ali e depois vai para casa para levar o seu dinheiro, levar suas compras. E, na verdade, não funciona assim, porque hoje existe uma cooperativa, tem um CNPJ e tem todas as obrigações. Você tem que vender com nota fiscal, você tem que ter uma contabilidade, você tem que ter um jurídico. Isso tudo é caro, né? Você tem que pagar energia, você paga, às vezes, um aluguel de um local, você paga INSS, paga ISS, prestação de serviço, você paga ICMS, você tem uma logística. É bastante complexo, né? Como qualquer empresa, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é mais complexo ainda, porque as cooperativas, em geral, elas não têm condição de bancar bons profissionais para isso, porque a maioria vive da coleta, né? E da venda desses materiais. E muitos desses materiais, eles valem centavos, né? Se vende por quilos centavos. Trabalhar com centavos, ok, mas isso que é uma indústria que produz milhares, né? Em quantidade sendo milhares ou milhões, mas no nosso caso não. Então essa eu acho que é uma das grandes fragilidades que as cooperativas têm. Até porque não é porque elas não queiram ter bons profissionais. Na verdade, não conseguem manter os bons profissionais. Tá? Hoje a Copama, ela tem uma equipe muito boa, tá? Em que a gente está conseguindo fazer com que tudo ande e a gente não perca o fio da meada, né? A gente não quer perder o padrão que nós chegamos hoje, e os cooperados, eles mantenham, né, esse padrão de vida. Não, a gente quer que, na verdade, ele eleve cada vez mais. Perfeito. E Luiz, vocês trabalham também com algum nível de limpeza urbana geral? Eu pergunto isso porque a gente falou também com o Flávio Lopes, que é presidente da Conlurb, e eu queria entender assim, qual que é a relação entre a Conlurb e as cooperativas no Rio de Janeiro. Eu sou de Porto Alegre, e no caso de Porto Alegre, a gente vê hoje muitos catadores autônomos multados, porque teoricamente o Departamento Municipal de Limpeza Urbana é o único que poderia estar realizando a coleta, mas eu acho que isso deve ser diferente no Rio de Janeiro. Então eu queria te perguntar assim, qual que é em termos de limpeza urbana, como que a Copama se insere e como é a relação com a Conlurb? Então, a relação que nós temos com a Conlurb é que a Conlurb, ela leva pra gente, ela destina alguns caminhões, né, da coleta do material que elas coletam, né, da coleta seletiva, para as cooperativas. E na Copama também é uma delas. Sendo que a Conlurb, a frota da Conlurb reduziu muito. Eu lembro que quando nós começamos, a Conlurb tinha 25 caminhões. Hoje ela tem 11 caminhões, né, e um tamanho menor ainda, então o que ela coleta é bem menos do que coletava antes. E ao mesmo tempo, como eu falei de início, né, o número de cooperativas aumentou, e ao mesmo tempo muita gente também migrou para as cooperativas, como eu falei. Muita gente que está desempregada, tem uma profissão e está lá. A gente tem motoristas lá trabalhando com a gente, uns que são motoristas, outros que estão lá na triagem porque conseguem receber mais do que quando trabalhavam como motorista. Então, assim, muita gente migrou para as cooperativas. Então, aumentou, mas a demanda de material também reduziu na parte da coleta seletiva. E o que a Conlurb, ela autoriza, né, ela deu como opção também para as cooperativas, é que elas pudessem, quem tem o seu caminhão próprio, puder fazer a coleta, né, passar nos lugares de ruas, nas ruas que tem a coleta seletiva, passem e recolham. Assim, cara, é complicado, porque é um trabalho que é necessário fazer, ainda mais como eu falei, na redução de material que estamos, mas ao mesmo tempo faz um trabalho que é obrigação da coleta da Conlurb, né? Uhum. Mas é fazer o quê? Então a gente buscamos essa alternativa também, tá? Entendi. De sair bem cedo com o caminhão, passar nas ruas e fazer uma coleta apenas, né, dos materiais recicláveis que já são destinados, que os moradores, condomínios colocam dentro na portaria, e os cooperados
as cooperativas passam para buscar, porque senão a gente vai ficar sem, né? Então é o seguinte, e você falou aí dos autônomos, aqui no Rio tem bastante, mas o que a gente vê no Rio muito hoje, antigamente, eu falei até uns anos atrás, nós víamos muitas pessoas fazendo uma catação, dizer assim, coletando o material. Eu via que eram pessoas de famílias, né? Não que nem que todos são de famílias, mas hoje eu digo assim, a maioria do que a gente vê aqui no Rio, eles são dependentes químicos, e aí eles passam, né? Eles abrem os sacos, recolhem só aquilo que interessam para eles, que tem uma venda mais fácil e que vai levar em algum ferro velho, que vai pagar um valor miserável, e tudo que eles querem é aquele valor miserável só para poder comprar a pedrinha de crack deles. Eu acho que até uma exploração, eu fico muito triste com isso, entendeu? A gente não compra o material, né? Mas se fosse para comprar, acho que jamais faria uma coisa dessa. Eu talvez nem comprasse deles, porque a gente percebe nitidamente a maioria que a gente vê, e o que eles só querem é esse dinheiro, só estão fazendo um trabalho. Você não tem ideia. Você deve, pelo menos aqui, em frente a uma casa que eu morei, havia uma caçamba de lixo, né? Que jogavam tudo. Uma vez eu ajudei até um rapaz, ele colocou como se fosse uma trouxa de roupa na cabeça, mas era uma trouxa que era absurdamente, era uma trouxa, uma coisa enorme, e ele coletando aquilo, e depois vai levar lá pro ferro velho. Se hoje a gente consegue vender um material, uma PET, por R$4, R$3, eles iam pagar 50 centavos para eles. Então essa é uma realidade muito triste, que eu acho que falta um pouco aqui ainda no Rio, que eu sempre falo, tanto o poder público quanto o privado, somente o público, que voltasse mais olhasse, na verdade, com mais carinho para as cooperativas. O que eu estou falando não é como nós temos uma história na Copama recente, começou na pandemia, né? Uma conhecida pediu um trabalho para a filha, essa filha ela era drogada mesmo, vivia na rua, usuária de crack, mas ela engravidou e teve o bebê, e ela falou, ela não usa mais, parou mesmo. Gente, de verdade, conseguimos falar assim, caramba, o que eu vou fazer? Aí tinha o isopor que a gente trabalhava, como é que eu vou ajudar a colaborar com essa família, né? Aí eu falei, pede ela, não, ela disse que ela já tinha trabalhado, né, em outro local, então pede ela para vir aqui. Eu falei, tem um isopor aqui, você vai prensando o isopor, ok. Gente, essa menina é ótima, é responsável, é trabalhadora, tem uma postura, sabe, é amiga de todo mundo gosta, então não vê sinal de que ela faça alguma coisa ou que queira voltar para aquela vida. Então eu estou falando assim, isso é geral, né, eu só estou falando que a gente faz um trabalho, né, que talvez em outros locais vai precisar de um tratamento, sabe, né, psicológico, um tratamento, ponto de falando religioso, ir para uma clínica, e a gente, tô falando só dela não, tá? Tenho muitas outras histórias que eu disse para você, que a gente consegue resgatar, porque eles começam, eu sempre falo, a gente é produto do meio, né? Eles começam a vivenciar uma outra realidade, estão num outro meio, então eles começam a querer a fazer parte daquilo ali, aquilo ali foi um passado. E a gente espera que, se Deus quiser, não tenha uma recaída, mas eu já vi diversas pessoas, não só na Copama, em outros lugares também, entendeu? Que as pessoas, eu digo para você, histórias de pessoas que se formaram ali, foram aproveitadas em empresa, começaram fazendo esse trabalho de separação de material, foram aproveitadas em empresas, né, contratantes nossas, ou outras que estão aí trabalhando, formadas, agradecer, porque construíram a vida dela, não tinham onde morar, né, e conseguiram dali, serão pessoas mais organizadas, conseguiram fazer a sua vida, construir sua casa, estudar, passar para concurso público. É bastante legal, né? Então essa é a realidade. Falou lá com o Conlurb, né, e eu aproveitei e falei um pouco mais, mas o nosso papel com a Conlurb é esse, o que a gente tem são esses materiais que são da coleta seletiva, e algumas empresas, alguns órgãos que a Conlurb tem credibilidade com eles, que eles acabam indicando a gente ou levando esse material também pra gente. Entendi. Não, eu adorei o seu relato, Luiz, porque, enfim, o episódio é sobre resíduos e reciclagem, e você trouxe aí todo um aspecto social que poderia ou talvez deveria ser trabalhado em conjunto com isso, né? Então, agradeço o teu relato. E, então, voltando ao seu comentário sobre a relação da Copama com a Conlurb, né? Você falou que o número de caminhões da Conlurb diminuiu, enquanto o número de cooperativas e cooperados aumentou, né? Então, por que houve essa diminuição do número de caminhões, né? Porque, enfim, como leigo, né, eu imaginaria que a quantidade de material aumentaria com o tempo. Sim, a gente não sabe explicar, tá? Isso é uma pergunta nossa também. Por que reduziu tanto, né, a frota? E eu digo, não só reduziu a frota, como reduziu o tamanho dos caminhões também. Então, o caminhão que hoje passa, ele recolhe muito menos. E isso a gente
questiona, mas não temos resposta, né? Isso já veio já há muito tempo, de um tempo aí atrás. E ao mesmo tempo, eu não sei qual é o problema. A coleta seletiva a gente sabe que ela não é barata, como nada é barato nesse mundo. Mas que, na verdade, a Conlurb sempre, alguns diretores alegavam que é um trabalho muito caro. Mas caro para a Conlurb, ok, e para a sociedade, né? É mais caro se não tiver emprego, se não fizer a coleta, como não é feito. Você imagina, o Rio de Janeiro, você sabe que é bem grande, né? São diversos bairros, diversas ruas e 11 caminhões para atender. Atende, né? Uma população gigantesca que a gente tem. Então, eu não sei te responder e nem todo mundo vai saber talvez a cooperativa não saiba realmente ou não queira responder, porque também não temos certeza de nada. Mas o porquê também a gente se pergunta, né? Não, perfeito. Vamos tentar descobrir. Sim. E Luiz, sem querer tomar muito do teu tempo, né, já chegando aí ao fim da entrevista, então a gente tem aqui no programa muitos ouvintes que são urbanistas, representantes do setor público, né? Se você tem alguma mensagem que gostaria de passar para as pessoas, né, em relação ao papel das cooperativas, como que a gente pode ajudar, né? E eventualmente também até alguma mensagem para o cidadão, né? Enfim, talvez não tenha muito conhecimento em como separar o material reciclável em casa, né? Enfim, acho que uma mensagem dessa também é sempre bem-vinda. Sim. É o que a gente sempre fala. Eu falo porque eu não gosto da palavra ajuda, eu falo colabora. Porque é uma troca, né? Colabora com as cooperativas, vamos lá, ajuda as cooperativas que todos entendam qual é o papel delas, como eu estou falando, é gerar trabalho e renda, né? Através do envio desses materiais para reciclagem e que as pessoas elas entendam o porquê, né? Eu estou falando, como eu disse, a gente tira muita gente da rua, a gente capacita muita gente também, então a gente gera trabalho e renda para muita gente. Então as pessoas comecem a separar o seu material em casa. Você está separando latinha, vidro, plástico, não, só separa do orgânico. Orgânico você resto de comida e papel de banheiro. O restante você manda para a cooperativa, que a gente vai ter, isso aí tenha certeza, está fazendo um trabalho bem legal. E ajudem a cobrar do poder público, né? Isso que eu falei, que eles prestem mais atenção, valorizem essa categoria, entendeu? O poder público valorize, que o poder privado também, as empresas privadas também, que é triste quando a gente vê algumas empresas gigantescas, multinacionais, que o seu trabalho é a fabricação, até a distribuição de certos produtos e o material reciclável eles acabam comercializando, não sei como eles comercializam, né? Às vezes para fazer a festa de final de ano do seu funcionário. Eu concordo que eu possa ter a festa do funcionário, mas as empresas não precisam disso, né? Elas têm, a gente sabe do potencial daquela empresa, que ela pode fazer com recursos próprios, fazer a sua festa e em vez de estar trabalhando com as cooperativas e destinando esse material para as cooperativas. Assim, pedir ao pessoal, separem esse material, destinem para uma cooperativa e ajudem a cobrar tanto da sociedade, como eu estou falando, quanto das empresas públicas, poder público e privado, que dê atenção e que seus resíduos cheguem, porque a gente precisa disso. E nos ajudem a capacitar e qualificar mais os nossos cooperados. Excelente, Luiz. Gostei muito do teu relato. Aprendi muita coisa, né, que eu realmente não conhecia sobre o papel das cooperativas. Certamente vai ser muito, muito valioso aí para os ouvintes do programa. Muito obrigado. Imagina, obrigado você. Um abraço. Esta foi a segunda parte de um episódio especial sobre gestão de resíduos e o lixo na cidade, que foi gravado em 2 partes. Hoje falamos com Luiz Fernandes, da Copama do Rio de Janeiro, e na primeira parte falamos com Sérgio Finger e Flávio Lopes. Na descrição desse episódio você encontra o link para as referências citadas ao longo da conversa. E se você gostou desse conteúdo e é um amante de cidades, seja apoiador do Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir centenas de artigos e todo o conteúdo que produzimos e faça uma doação para apoiar o nosso trabalho, para nos ajudar a levar essa conversa a um número cada vez maior de pessoas. Com doações a partir de R$ 25,00 por mês, você participa ao vivo das gravações do podcast, tem acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos e muitas outras vantagens. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pela Place, plataforma que usa a expertise de arquitetura, Big Data e inteligência artificial para gerar estudos de viabilidade financeira e urbanística em tempo real. Um processo que antes demorava dias, dentro
dentro do Place pode ser personalizado e feito em um clique. Entre em ospa.com.br/place e gera o teu também. Este episódio também é oferecido pela Urbit, a melhor, mais completa e essencial plataforma para empresas e profissionais do mercado imobiliário, como empreendedores, arquitetos, fundos de investimentos, fintechs, proptechs e franquias. A Urbit disponibiliza dezenas de informações urbanas de centenas de cidades do Brasil, zoneamento, infraestrutura, segurança, transportes. Todas as informações necessárias para decisões de investimentos imobiliários e políticas públicas já referenciadas e prontas para utilização em diferentes modelos de análises urbanas. Urbit, de ar a zoneamento. www.urbit.com.br